Seu eu burro pode ser um otário, mas aí está uma verdade. Ele só faz se for gente ruim. É assim que consegue dormir à noite. É evidente que ganhou a vida trabalhando para gente ruim. Sim, mas Billy não enxerga isso como um dilema moral. Não tem nenhum problema com pessoas ruins que pagam para fazer com que outras pessoas ruins sejam mortas. Ele basicamente se vê como um gari armado. Esse é um trecho que se encontra na página 13 do livro que será resenhado hoje. Estou falando de Billy Summers, do Stephen King, um livro um pouco volumoso, entre os mais volumosos que eu li nesse ano de 2025, 470 páginas, de um livro muito agradável, muito gostoso, com personagens extremamente bem construídos. E quando eu falo de personagens extremamente bem construídos, eu não me refiro apenas aos protagonistas, mas eu me refiro também aos coadjuvantes, a outras pessoas que são muito trabalhadas dentro da história também. Então foi um livro que me conquistou, que me cativou e que, apesar da extensão, me prendeu muito, certo? Então, este livro aqui foi publicado em 2021. O autor dele é o conhecidíssimo Stephen King, o mestre do terror, como é conhecido mundo afora, que não escreve apenas terror, ele escreve suspense, ele escreve fantasia, ele escreve drama, enfim, suspense. Ele é um autor que transita em várias vertentes. Nesse livro aqui em específico, nós vamos ter um thriller psicológico, porque tem muitas questões sobre os personagens aqui que são bem relevantes para nós repensarmos a vida e repensarmos vários aspectos da sociedade. Então é um livro que ele traz consigo, apesar de ser um livro de ficção, ele traz consigo muitas reflexões, certo? O King também é responsável pela autoria de vários livros extremamente conhecidos, como It a Coisa, Sob a Retoma, Novembro de 63, Joyland, que eu já li, já tem resenha aqui no canal, Carrie, que eu também já li, já tem resenha aqui no canal, caso vocês queiram ver, O Iluminado, Salem, enfim, é um dos autores que mais publica livros na atualidade, né? E são livros extremamente comerciais, são livros extremamente vendidos e conhecidos, beleza? Então, King é um autor que vale muito a pena conhecer, né, caso vocês ainda não tenham tido o primeiro contato. Não sei se recomendo Billy Summers como o ideal para o primeiro, porque é um livro um pouco extenso, mas vocês podem começar por onde eu comecei, por exemplo, que seria com Joyland, que foi um livro muito agradável e que já trouxe muitos das características do autor, certo? Mas vamos falar sobre essa obra aqui. Em Billy Summers nós vamos ter um protagonista, que é o Billy, que é um assassino de aluguel. Então, como vocês observaram no trecho que eu li para vocês, ele é alguém que é pago por pessoas ruins para matar outras pessoas ruins. E eu acho que esse ponto de pessoas ruins serem mortas é muito importante, porque ele tem esse código de conduta. Ele não aceita fazer esse trabalho em pessoas boas. Ou seja, se você chega nele para encomendar que uma pessoa boa seja o alvo, ele vai recusar, ele vai se negar. Então, esse juízo de analisar a pessoa, analisar o alvo, sempre está nas decisões dele para fazer ou não o seu trabalho. Então, ele de fato passou a sua vida inteira fazendo isso, tirando vida de pessoas que são ruins por causa de uma encomenda feita anteriormente. Ele é um fuzileiro naval, ou melhor dizendo, um ex-fuzileiro naval, então ele é um atirador de elite também. E ele, além disso, uma pessoa que, apesar desse ganha-pão, né, da forma como leva a sua vida, ele é um cara que gosta bastante de leitura, gosta bastante de ler. Ele cita vários autores, ele cita o Zola, ele cita o George Orwell, ele cita vários autores dentro do livro. Então ele gosta de fato de estudar. E no trecho que eu li para vocês, tem um momentinho ali onde ele fala: o meu eu burro. Por quê? Porque ele de fato gostava de estudar, mas ele entendia que isso não pertencia ao que ele fazia para ganhar dinheiro, né?
um assassino de aluguel inteligente, um assassino de aluguel intelectual não faz sentido. Por conta disso, ele sempre se passava por alguém com menos conhecimento perto dos seus contratantes. Era uma estratégia que ele tinha. Então nós temos ali ele sendo uma pessoa inteligente, mas se passando por alguém com menos conhecimento justamente para conseguir se camuflar melhor e conseguir atender melhor, né, a demanda para a qual ele era contratado. Pois bem, então esse é o Billy Summers, né? Um ex-fuzileiro naval, atirador de elite, que ganha a vida tirando a vida de pessoas ruins. Pois bem, ele já viveu bastante e ele percebe que chegou a hora de se aposentar. Ele não quer mais essa vida. Então ele decide que ele vai fazer um último trabalho e aí sim ele vai encerrar a sua carreira. E aí o engraçado é que, como ele é um leitor, ele já leu vários livros sobre esse tema e já assistiu também filmes, séries, enfim, sobre assassinos de aluguel que decidiram parar e o seu último trabalho foi trágico. Então, enquanto ele vai tomando essa decisão de aposentadoria, ele tem um conflito na mente dele porque ele vai rebuscando essas histórias que ele já leu, já teve contato, e ele vai meio que imaginando que a dele pode ser semelhante. Então ele tem meio que um medo, um certo receio deste último trabalho. E de fato, a encomenda chega por meio de um outro personagem chamado Nick, que é um antigo conhecido do Billy, e que é alguém que geralmente faz essas encomendas do trabalho, né? Pois bem, ele é meio que o cara que liga o contratante ao Billy. Ele é um intermediário. E aí, o Billy aceita esse trabalho, só que esse trabalho ele vai ser cercado de várias informações e características bem importantes. Quais são essas características? Primeira de todas, é um contrato milionário, né? Geralmente os trabalhos que o Billy fazia girava ali na casa das dezenas dos milhares de dólares, certo? Então, na dezena ali, né, dos milhares. E para este trabalho especificamente, o valor que ele receberia ao concluir a sua tarefa seria de 2 milhões de dólares. Ou seja, um valor minimamente 20 vezes superior ao que ele costumava receber. Disso para mais, tá? A distância. Realmente é um valor bem discrepante mesmo. E isso já é algo que deixa ele com o pé atrás. Um outro aspecto bem importante é que o alvo dele era alguém que já estava preso e aguardando julgamento porque era alguém muito violento, estava sendo acusado de um assassinato e muito provavelmente seria condenado a uma pena de morte de uma forma ou de outra ou uma prisão perpétua. Então era alguém ali que já não teria mais impacto na sociedade. Mas de qualquer forma, esse era o seu alvo, o que automaticamente, já que ele estava detido, torna também um trabalho que vai ter uma questão midiática, porque equipes de reportagem vão estar cobrindo transferências, vão estar cobrindo uma série de coisas que vão acontecendo neste período. Outro aspecto muito importante, como eu disse, ele estava preso, o alvo, que se chama inclusive Joel Allen, ele estava ali encarcerado e ele estava ameaçando depor e revelar várias coisas extremamente relevantes, certo? E nessa de depor, eles sabem, no caso dos contratantes, onde será esse depoimento, mas não sabem quando. Eles apenas têm uma noção que pode ser do dia 1 ao final do sexto mês. Então temos um período de 6 meses aí, onde o Billy vai se estabelecer numa cidadezinha e vai ficar esperando até que esse detento seja transferido para depor. E aí nós vamos ter a primeira parte do livro, que é justamente esse período onde o Billy Summers ele vai se inserir dentro desse grupo de pessoas, né? Ele vai receber o nome de David, certo? Então ele não vai se chamar de Billy ali no meio das pessoas naquela cidade, naquela identidade falsa, ele será o David. E esse David, ele vai assumir um papel que é muito, muito, muito interessante e que enriquece muito a história. Por quê? O David, ele vai ser designado como um escritor. Ele gostava de ler, não gostava? Então, a identidade falsa que o Billy Summers vai receber é de escritor que está ali naquela cidade passando um tempo para buscar inspiração, para ter um tempo de calmaria para pensar, porque a cidade é bem calma, para conseguir refletir e colocar as palavras nos papéis, certo? E aí nós vamos acompanhar a inserção dele na sociedade, nós vamos ver ele fazendo várias amizades,
ele conhecendo várias pessoas, ele se aproximando muito das pessoas e com isso virar um conflito interno dele. E por isso que eu falei do thriller psicológico, que esse é um dos aspectos, né? A questão de ele estar se aproximando muito de pessoas e de fato estar nutrindo um sentimento meio que genuíno, mas ao mesmo tempo em que ele se aproximava, gostava de alguém, sabia que alguém estava gostando dele de verdade, ele sabia também que em algum momento essa pessoa ia ver no noticiário o que ele havia feito, que ele havia cometido um crime. Então, ele estava se aproximando de pessoas, gostando dessas pessoas, não era simplesmente interesse, era porque de fato ele gostava, mas em contrapartida ele sabia que lá na frente ele decepcionaria cada uma dessas pessoas. Então, tem esse conflito dele que ele vai expondo e vamos ter o que pra mim é a grande sacada desta obra aqui, o ponto alto do livro, que é o seguinte: o David, que no caso é o Billy, naquela cidadezinha, ele tem que se passar por escritor. O que não quer dizer que ele tenha que escrever um livro. Não, ele pode simplesmente ficar ali esperando no seu apartamento, no seu ambiente de trabalho, sem fazer absolutamente nada. Mas ele olha ali, ele fala, poxa, eu vou ter 6 meses ociosos aqui, sem nada para fazer. Poxa, eu vou escrever mesmo, eu tô me passando por escritor, eu vou aproveitar esse tempo, eu vou escrever um livro. Ele começa a refletir sobre qual tema ele poderia escrever e ele decide escrever uma autobiografia. E isso é o ponto genial, porque através do livro escrito pelo David, que é O Disfarce do Billy, nós vamos ter acesso à história do Billy Summers. Então o David, ele vai começar a escrever trocando os nomes dos personagens, é claro, mas ele vai começar a escrever sua autobiografia. O que levou o Billy Summers a ser quem ele é? Quais foram os traumas que tornaram ele essa pessoa que mata outras pessoas? Quando começaram esses traumas? É algo desde pequeno? É algo já da juventude? É algo mais velho? Então tudo isso vai começar a aparecer dentro dessa autobiografia do Billy Summers que está se passando pelo escritor David. E assim, gente, é de um terror, de uma tristeza a história do Billy, tá? É muito, 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 muito pesada. O livro em si, ele é um livro pesado, tá? Mas a história do Billy Summers, o que tornou ele quem ele é desde muito cedo, é algo extremamente triste, extremamente perturbador e algo possível. Então não é uma história exagerada, não é uma história impossível de acontecer, não. É uma história de alguém que passa por vários traumas e acaba refletindo isso na pessoa que ele se torna. Então, a gente consegue de fato linkar os traumas do passado do Billy com quem ele se tornou no futuro. E aí, por isso, mais uma vez, um thriller psicológico. Porque tudo está interligado. Por isso que eu falei que o personagem é muito bem construído. Porque você vê o Billy Summers do futuro executando seus trabalhos e você vê e você começa a falar, poxa, isso aí tem que ser analisado, por que que ele é assim? E aí você vê que faz todo sentido quando a gente vê a autobiografia do David, que é o Billy. Então, enfim, é algo muito genial, na minha opinião. Eu gostei muito de conhecer a história, eu gostei muito de perceber como elas se ligam, né? Embora seja muito pesado, é extremamente importante para nós entendermos o desenrolar, né? Pois bem, vamos ter então esse período de 6 meses com o David interagindo com a sociedade ali na qual ele vive. Nós vamos ter esse período com ele contando a sua história. E nós vamos ter algo surgindo que é o seguinte: primeiro, a análise se o Joey Allen ele de fato era alguém ruim. Então ele vai ter esse momento de pesquisa e tal, vai sair atrás dessa informação. E mais um ponto importante, vai rolar uma desconfiança por parte do Billy Summers dos seus contratantes. Porque eles estão pagando tão bem para executar esse trabalho? O que esse homem pode depor no tribunal? Será que compromete eles? Então tudo isso começa a passar pela mente do Billy e vai meio que sendo exposto e nós vamos meio que questionando junto com eles e querendo tentar entender o que está acontecendo aí, né? Pois bem, dito tudo isso, nós vamos ter ali o momento de execução,
né, do trabalho, e mais do que isso, o período de fuga, porque a fuga ela meio que acaba sendo arranjada pelos seus contratantes, pelo Nick, o pessoal dele. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, o Billy ele tem uma certa desconfiança. Então, diante dessa desconfiança que ele tem, será que ele vai aceitar realizar essa fuga junto com esses contratantes ou não, né? Então, tudo isso é muito importante, né, para nós pensarmos a história. E pós esse período de fuga, que eu não vou dizer como vai acontecer, se vai ser com eles ou não, enfim, isso aí vocês terão que ler para descobrir. E vale a pena ler com toda certeza esse livro. Nós vamos ter, antes de eu finalizar a resenha aqui, um ponto alto da história, que é o contato do Billy com Alice Maxwell. A Alice Maxwell é uma menina de mais ou menos 17 anos, que é inserida na história de uma forma extremamente desastrosa e cruel. Ela é uma menina que ela basicamente, o Billy tá tranquilo ali em casa após a fuga do seu disfarce ali para esperar a poeira baixar para conseguir fugir de fato da cidade. E aí do nada ele olha pela janela, um carro bate. 3 rapazes pegam uma menina e jogam para fora do carro. Essa menina começa a passar mal, e passar mal no nível extremo, sem estar consciente do que está acontecendo, ou seja, ela estava ali provavelmente dopada de alguma forma. O Billy olha e fala: poxa, se eu não fizer nada, essa mulher ela vai morrer em poucos minutos. E aí entra a questão da estratégia dele. Se eu deixar ela falecer na minha frente, provavelmente a polícia vai querer entrevistar o dono da casa na frente da qual ela acabou vindo a óbito. Então eu preciso resgatar essa mulher. Ou seja, inicialmente é uma decisão racional. Pois bem, em contrapartida ele tem conhecimento de que ele vai resgatar ela e ela vai saber quem ele é. Porque ela vai ver o noticiário e vai ver o rosto dele. Então ele não vai conseguir disfarçar por muito tempo. Então tem esse conflito, qual decisão tomar? E aí, por motivo óbvio, ele acaba optando por escolher trazê-la para dentro de casa, tratá-la com o maior cuidado, o maior respeito possível. E aí nós vamos ver ela contando a história dela, o que aconteceu com ela naquela noite, o que é algo extremamente pesado, cruel e outra vez possível acontece no dia a dia. Então, na verdade, o que nós vamos ter em Billy Summers são denúncias por parte do que aconteceu com a Alice em relação a abusos. E nós vamos ter também, e eu não vou entrar em mais detalhes, mas isso nem chega a ser um spoiler, tá, gente? Isso aí é um ponto importante da história que eu acho que é até bom que vocês tenham conhecimento para caso vocês tenham algum gatilho, talvez não leiam, né? Agora, se vocês não tiverem, eu acho que é um ponto importante. Então nós vamos ter as denúncias por parte da Alice do que aconteceu com ela, e nós vamos ter também as denúncias do Billy Summers enquanto ainda muito novo e coisas que aconteceram com ele na infância que tornaram quem ele se fez ser no futuro, né? Então é isso. E aí nós vamos ver a partir desse contato de Alice e Billy. Várias outras aventuras ainda precisam se desenrolar nessa história, tá? Eu não vou dizer quais são, porque eu não quero dar spoiler de fato, mas o Billy ele tem muitas coisas a resolver ainda e ele vai ter ali o contato dele com a Alice. A Alice, ela vai ficar bem? As pessoas que fizeram mal a ela vão ficar impunes? A Alice, ela vai confiar no Billy Summers sabendo quem ele é de fato? Ela vai compreender ele? Tem várias coisas a serem resolvidas ainda, certo? E para finalizar essa resenha, eu quero ler um trecho que se encontra na página 299. E vai dizer o seguinte, eu não marquei aqui. Gente, tá nessa marcação aqui, ó. Isso, 299. Ele vai embora, tira a máscara e guarda na bolsa aberta enquanto segue rapidamente pelo corredor. Está pensando que ele próprio não é muito melhor do que aqueles caras. É o sujo falando do mal lavado. Mas pensar assim não adianta de nada.
O que pensa enquanto coloca a peruca e desce a escada é que ele não tem como fugir de si mesmo e precisa fazer o melhor que puder com isso. É um consolo frio, mas frio é melhor do que nada. Então nós vamos ter o conflito interno do Billy surgindo aqui, entendendo que embora ele faça o trabalho em pessoas ruins, talvez ele não seja tão melhor que certas pessoas. Então, enfim, afinal de contas, não cabe ao homem se executar o papel de decidir ou não se a vida deve seguir, né? Ainda mais da forma como ele faz. Então é isso, gente. O livro ele é incrível, os personagens são bem construídos, a história ela é intensa, interessante do começo ao fim. Foram 470 páginas que me prenderam a todo instante e foi uma leitura que eu executei no transporte público, então foi uma leitura que durou algum tempo para mim, durou acho que umas 2 semanas e meia, quase 3 semanas, justamente por ter poucos períodos para ler. E ainda assim ela me prendeu muito. Eu terminava de ler e eu não podia continuar ali, porque às vezes eu ia trocar de ônibus ou estava chegando no meu trabalho, alguma coisa assim. E eu ficava, nossa, eu quero, tipo, que chegue o horário de almoço para ler mais um pouco, porque a história realmente puxa muito você para dentro dela. Se você ler esse livro com o tempo, dá para você devorar ele rapidamente. Achei a história factível, então pode acontecer. E eu acho que as questões psicológicas enriquecem muito a história. Então você pensar nos traumas, você pensar nas consequências deles, você entender a sociedade, por exemplo, os gatilhos que tornam uma pessoa e faz ela decidir de forma A ou B. Eu acho que tudo isso é muito importante. Enfim, gente, resenha concluída. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês já leram livros do King, conhecem o autor, deixem aí nos comentários os livros dele que vocês mais gostam. Então, quais vocês já leram, o que você mais gosta do autor, qual característica mais te encanta nele. E é isso, gente. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.